Somos gratos à professora Maria Conceição Soares Menezes Lage por nos conceder esta entrevista para o Programa de Popularização da Ciência da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Piauí, a FAPEP. Sou o professor Elias Silva, coordenador do programa. O objetivo central do nosso programa é a divulgação de conteúdos científicos em linguagem simples, acessível, compreensível, clara, para um público amplo, leigo, não especializado. Ao falar de sua formação científica e divulgar seu trabalho fora do ambiente acadêmico, o cientista pode despertar nos jovens o amor pela ciência e o interesse em carreiras científico-tecnológicas. Além disso, ao fazer isso, o cientista está prestando conta à sociedade, que é quem, afinal, financia as pesquisas. Nossa entrevistada é professora titular da Universidade Federal do Piauí, vinculada ao curso de Arqueologia e Conservação de Arte Rupestre. Ela, a professora Conceição Lage, tem doutorado e pós-doutorado na França. Iniciamos esta conversa perguntando à nossa convidada como se originou seu interesse, como despertou-se o interesse pela ciência e, mais especificamente, pela arqueologia e áreas afins. Boa tarde. Eu que agradeço, né, o convite, né, tão honroso de participar desse programa, que eu acho interessantíssimo, popularização da ciência. Eu quero até dizer que a gente trabalha, a gente contribui, colabora com um programa, com uma pós-graduação em arqueologia social inclusiva, que justamente traz a arqueologia para a comunidade, para a população como um todo, e que é ofertado pela URCA, uma universidade do interior do Ceará, né? E nós, aqui da Federal do Piauí, colaboramos com esse curso e com essa formação. Então, parabéns, professor Elias, pelo projeto, pelo programa, e parabéns à FAPEP também, e muito obrigada pelo convite. Como é que eu comecei a ter interesse pela ciência? Ainda na graduação, fazia graduação de Química em São Paulo, né? Colega do meu esposo, Hélio Lage, e daí a gente viu que ia ter, em 1977, ia ter um simpósio sobre plantas medicinais. Naquela época, a gente tinha um interesse muito grande por essa área, né? Então, nós fomos participar do simpósio e ali nós aprendemos muito. Então, foi que a gente decidiu, olha, fazer ciência é muito bom. É estudar, investigar, ir atrás para tentar entender como tudo funciona. Então, foi naquela época, nesse simpósio até, que a gente conheceu, né, que a gente tomou conhecimento da utilização do canabidiol no tratamento da epilepsia, né? Então, olha só a diferença de área. Mas tudo bem, continuamos na química, e daí, eu, professora do estado de São Paulo, decidi voltar para o Piauí, que eu estava cansada, já tinha 2 filhos, né? Voltamos para o Piauí. Chegando aqui, no auge da missão franco-brasileira, atuando,
doutora Niede Guidot à frente, né, como coordenadora, ofereceu uma especialização de arqueologia. Fiquei interessadíssima, né? Eu digo, gente, arqueologia do Piauí, meu estado rico em arqueologia, não sabia disso. E logo fiquei bem interessada em fazer essa especialização. Fui fazer a inscrição, mas perdi um pouco a esperança porque tinha uma fila enorme, de mais de 200 pessoas e eram só 40 vagas. Mas, justamente, eu acho que assim, esse meu interesse era tão grande que quando eu fui entrevistada, justamente pela doutora Niede Guidot, ela me fez a seguinte pergunta: por que uma química, o que uma química quer com arqueologia? Eu falei, tudo, tudo. A química está em tudo. E está na arqueologia também. Então, eu quero justamente essa química que quer conhecer a química dos vestígios arqueológicos. A senhora está conhecendo os estilos, os vestígios como um todo, e eu quero conhecer a química. São constituídos de quê? Né? E foi assim que eu entrei na arqueologia. Foi trazendo, vamos dizer, o conhecimento também da química. E sempre trabalhei, me dediquei nessa área, usando a química na arqueologia. Primeiro, a minha tese foi justamente o estudo dos pigmentos. A doutora Niede Guidot classificou a arte rupestre da Serra da Capivara em tradição, subtradição e estilos, baseado em quê? Na técnica de execução, na forma de apresentação, na relação dos grafismos. E eu falei, e a química desses grafismos? Como é que é? É constituído de quê? Por que dura tanto tempo? Né? Então, a minha tese foi justamente essa. Então, foi daí que eu comecei a trabalhar e com pesquisa e não parei mais. E o interesse é cada dia maior. Pois é, inclusive eu vi vários artigos no seu currículo que o foco é a química de pigmentos e química de outros materiais que são trabalhados na arqueologia também, né? Isso. Mas você juntou as duas coisas, né? Assim, agora, é interessante como foi a sua experiência durante a pós-graduação em universidades francesas? Olha, foi uma experiência muito boa. Inclusive, eu gosto de falar que foi a primeira vez que foi status para mim ser do Piauí. Imagina, primeiro dia de aula na Sorbonne, em Paris, uma sala enorme, e eu olhava para todo mundo eu achava que era muito mais inteligente do que eu, muito mais esperto do que eu, né? Toda sem graça. E o professor lá na frente vira e diz assim: gente, eu quero dizer que nós temos esse ano uma figura ilustre na nossa turma. E ainda vou dizer mais, é uma brasileira. Eu olhei, tinha um monte de brasileiros do lado, né? Aí eu digo, olha, não deve ser esse pessoal do Rio de Janeiro, esse pessoal de São Paulo, esse pessoal de outros estados, não imagina. Aí ele vira e diz assim, ainda tem mais um detalhe, ela é do Piauí. Ai, é que eu vi, só tinha eu. Resultado, na hora que ele falou do Piauí, a turma fez assim, e olhou para trás. Então, todo mundo ali já conhecia os trabalhos da Niede Guidot no Piauí, já sabia da riqueza arqueológica do Piauí. Né? Então, ver alguém do Piauí, nossa, foi de fato muito importante para eles também. A minha experiência foi maravilhosa, porque aqueles professores que eu conhecia só nos livros, nos artigos, né, de repente passaram a ser meus professores. Eu tive aulas com eles, né?
Também a própria universidade, como, por si só, né, já era muito importante. Eu estudei no prédio da Sorbonne, na Rue Michelet, que é um prédio muito antigo, do início mesmo das universidades na França. Então, a gente está, assim, num país estrangeiro e tendo toda essa oportunidade de viver aquilo que a gente leu, que a gente nunca imaginou, nunca sonhou conseguir na vida, foi muito importante. Foi muito bom. E eu tive a sorte também, porque como eu trabalhei com química e arqueologia, eu fiz toda a parte da análise do meu material, né? Da análise química dos pigmentos rupestres da Serra da Capivara. Eu fiz em um laboratório, que é o Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques, que é o laboratório dos monumentos, que estuda todos os monumentos históricos da França. Então, do Ministério da Cultura, ele trabalha com todo tipo de vestígio, de material cultural. Só para você ter uma ideia, foi lá que foi feita a análise e a restauração do ouro, né? Que foi utilizado, que é presente na cúpula hoje lá de Invalides. Inclusive, no dia que eles foram recolocar a peça lá, me chamaram para ir para assistir. Então, esse laboratório ele tinha todos os equipamentos que eu precisava. Todas as análises que eu tinha sonhado, que eu tinha tido interesse em fazer, em utilizar, né? E que, infelizmente, assim, eu não tinha. Se eu quisesse fazer naquela época, eu tinha que sair de Teresina. Eu tinha que ir para outros estados. E em uma universidade eu encontrava uma técnica, na outra era outra. Né? Não encontrava tudo, né? Do jeito até que a gente encontra hoje aqui, né? Mas naquela época não tinha. Então, nesse laboratório eu tive tudo. Não tinha esse problema de equipamentos pifaram, quebraram, então está esperando um técnico. Não, o equipamento quebrava, no dia seguinte já estava consertado. E eu podia fazer minhas análises. Então, foi uma experiência maravilhosa, muito boa, e que me ajudou muito e que me fez, me deu condições de terminar a minha tese em 4 anos. Aliás, eu fiz mestrado e doutorado em 4 anos e meio. Pois é, importante. E ainda ganhou de quebra a fluência no francês. Do francês. Isso aí. Bom, agora é interessante ouvir você falar dos seus projetos, das linhas de pesquisa e a relevância disso na formação de pesquisadores. Isso. Então, eu sempre fui muito dedicada a essa questão do ensino, né? Eu acho que é importante. Eu comecei a trabalhar dando aula assim, no início mesmo, antes mesmo de estar graduada, eu já comecei dando aula, né? E como eu tive essa oportunidade de morar fora, de conhecer outros mundos, né, e outros espaços, também na hora de formar, né, meus alunos, que primeiro aqui eu dava aula na Química, né, no departamento de Química. Depois foi que a gente criou a graduação em Arqueologia, que, aliás, eu não gosto de falar não, mas eu liderei essa criação, eu lutei por ela muito e consegui, né? A criação da graduação de Arqueologia aqui na Federal do Piauí. Então, aí eu tive a oportunidade de formar pessoas, inclusive com iniciação científica, logo que iniciou esse programa de bolsas de iniciação científica aqui na Federal do Piauí, eu já estava orientando alunos, né, iniciação científica. E também, justamente como eu era da Química, eu buscava sempre que os projetos fossem Química aplicada à Arqueologia. É uma área
da arqueologia que chama arqueometria, tudo que se mede em arqueologia, ou mais especificamente arqueoquímica. Então, meu primeiro orientando, hoje já deve estar até aposentado, lá na Federal do Ceará, do estado do Ceará. O meu primeiro orientando de iniciação científica. Tá? E daí já pudemos trabalhar, a gente já viu, junto com os alunos, eu não coloquei todos para fazer o mesmo estudo que eu, mas vamos estudar sedimento arqueológico. O sedimento, a gente nos dá muita informação, a gente estudar a química do sedimento arqueológico. Por exemplo, uma riqueza em fósforo, né, nos diz que aquele local foi muito ocupado, foi muito habitado por grupos humanos no passado, no elemento químico fósforo. Né? Também formei alunos para trabalhar com análise química de ossadas humanas. Tá? Porque isso a gente consegue fazer a reconstituição da dieta alimentar. Então, foi um tema de mestrado de um aluno, de um orientando meu, justamente analisar a química, né, de ossadas humanas, né, para ver a dieta alimentar. E a gente teve muita surpresa, foi utilizado amostras da Serra da Capivara, e a gente viu que eles, no grupo, tinha uma pessoa que tinha um tratamento diferenciado, que tinha uma alimentação, inclusive, de animais marinhos. Né? Você vê aí o status, né, social daquela figura, daquela pessoa, que já tinha uma alimentação diferenciada, ou seja, um tratamento diferente dos outros. Essa mesma técnica permite nos dizer se aquele grupo, se aquelas pessoas comiam se tinha uma dieta só de proteína animal ou se também tinham vegetais na alimentação. E se esses vegetais eram cultivados ou não. Também tivemos condição de ver isso nesse mestrado. Qual é a data dessas ossadas? Então, na Serra da Capivara, nós temos ossadas de 9.000 anos, mas temos também mais recentes, de 3.000, de 4.000, de 5.000 anos, que são super importantes. Eu sempre digo, não é só o que é antigo que é importante, é o que não é estudado que a gente estude, que a gente dê informações sobre eles, é que é muito importante para a gente. E teor de carbono? Porque eu li uma matéria segundo a qual o teor de carbono das ossadas da Serra da Capivara, encontradas lá, o teor é baixo. Baixo. O que dificulta a datação pelo decaimento do carbono radioativo, né? Isso. Então, na realidade, nós temos na Serra da Capivara o seguinte problema, para conseguir vestígios, vamos dizer, ossadas humanas. O solo é muito ácido. Tem solo que tem um pH de 3,5. Você imagina. O mesmo pH do ácido fosfórico, por exemplo. Nossa, é muito ácido. Então, é muito ácido. Então, o pH desses, o material que está enterrado, tem condições de sobreviver. E daí, o colágeno, né, das ossadas humanas que não são preservados. E sem ele, a gente não consegue fazer datação. Né? E daí, agora, nós temos também na Serra da Capivara uma área que é onde tem o afloramento calcário. E aí o pH não é mais ácido, já é um pH até mais para básico. E aí essas ossadas humanas são mais conservadas. E, inclusive, foi onde se encontrou essas datações mais antigas. Essa de 9.000 anos é dessa área, né? E baseado no carbono. Isso. Uhum. Agora, uma outra coisa assim que está bem dentro da área de química em arqueologia, sobre as técnicas utilizadas na conservação
dos painéis de pintura rupestre de sítios arqueológicos do Piauí. E quais os desafios à preservação? Pronto, pois justamente essa área é a área que eu tenho me dedicado, né? Quando eu terminei minha tese de doutorado na França, que foi em novembro de 1990, né? Eu fiquei apaixonada, como eu trabalhei nesse laboratório, né? Dos monumentos históricos da França, de conservação. Inclusive, tive a oportunidade de conhecer a Gruta de Lascaux, na França, né? E famosa, de conhecer, né? a famosa Gruta de Lascaux, e que é fechada para visitação, mas eu tive a oportunidade de conhecer com o meu, vamos dizer assim, tutor, que me ensinou sobre conservação de arte rupestre, que foi Jacques Brunet, que era o chefe da seção de grutas ornadas desse laboratório, tá? Inclusive, eu consegui trazê-lo para o meu trabalho de campo aqui na Serra da Capivara, na época da minha tese, tá? Inclusive, assim, a gente pode até falar que nessa área de arqueometria no Brasil, a minha tese foi pioneira. Foi pioneira, a gente não tinha. Quando eu fui fazer a tese, só para você ter uma ideia, eu tentei lá na Federal de Pernambuco, né? Mas lá a pós-graduação não era em arqueologia, era em história, com a linha de pesquisa em arqueologia. Daí, imagina, uma química fazer uma seleção numa pós-graduação de história. Não dá certo, né? Aí fui para São Paulo, fui para a USP tentar a pós-graduação no Instituto de Química. Muito menos. Por quê? Porque era que ia estudar material arqueológico. Não dá certo. A química de material arqueológico não é legal. Então, né? Resultado, não consegui fazer no Brasil. Foi quando eu conversei com a Nied, doutora Nied, Nied, infelizmente, não estou conseguindo na minha área que eu quero. Aí ela falou assim, vai para a França. Vai para a França. E foi ótimo. Agora, infelizmente, quando eu cheguei na França, eu até tive medo. Eu digo, ai, meu Deus, eu acho que ainda não está no lugar certo. Mas foi ótimo, foi maravilhoso estar lá. Bom, então, conservação de arte rupestre. Então, deixa eu voltar aqui para o tema, né? Fiquei apaixonada quando eu estava terminando meu doutorado, né? E daí voltei, cheguei aqui e justamente falei para a Nied, não dá mais para a gente não ficar se preocupando e fazendo trabalho de conservação de arte rupestre. Aí ela falou, pois então faça os projetos. Eu digo, vou fazer. E foi assim que a gente começou. Inclusive, aqui na América Latina, foi justamente essa... Foi o primeiro trabalho que teve também de conservação de arte rupestre, foi justamente esse. Né? Como é feito? Como é feito? Vamos lá. Em primeiro lugar, a gente precisa conhecer o sítio, né, e ver que, ele, que nem dizia Brunet, é uma obra de arte exposta ao tempo, que está prestes, vamos dizer assim, às intempéries. Ele recebe vento, recebe chuva, sol, tudo. Né? Também a gente pode pensar até ação mesmo humana, né? Que pode muito bem chegar lá, querer fazer uma pichação, querer fazer uma destruição. Né? Vandalismo mesmo. Vandalismo mesmo acontece, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se preocupar em fazer uma preservação preventiva, uma conservação preventiva. Então, eu estou aqui num sítio de arte rupestre. É um abrigo? É um paredão? Como é que é esse tipo de sítio? Né? Aí eu tenho que ver tudo que ele está sujeito. Né? Se chover, o que acontece? Né? Então, a primeira etapa do trabalho de conservação é justamente essa observação que a gente faz de tudo e a gente elabora um diagnóstico técnico de conservação. E aí nós construímos uma ficha
uma ficha técnica, que nada mais é, vamos dizer assim, do que um protocolo que a gente tem que seguir para justamente observar tudo que o sítio, que pode levar o sítio a se degradar, tá? Então a gente observa macroscopicamente, microscopicamente também. Nós levamos para o campo equipamentos, espectrômetros, espectrofotômetro de fluorescência de raio-x, por exemplo, ou rama portátil, para fazer análise química no campo dos pigmentos, de tudo que envolve a arte rupestre. Os pigmentos, os depósitos de alteração, a rocha suporte, né? Tudo a gente precisa saber a constituição deles. Trabalho pioneiro também esse. Né? Também trabalho pioneiro. E na América Latina. Só lhe dizer que a gente, inclusive, depois, quando começou a fazer esse trabalho lá na Serra da Capivara, a gente viu que precisava formar pessoas, porque eu não tinha condições de fazer esse trabalho sozinha. Né? Aí, lá, primeiro a gente ofereceu um curso, na realidade foram 5 cursos, auxiliar técnico em conservação. Os meninos da comunidade, os meninos de lá mesmo, né, que moravam próximo aos sítios dos municípios, para fazer, vamos formá-los, para justamente eles me auxiliarem nos trabalhos. Tá? Eu dava aula aqui em Teresina, morava aqui, mas eu ia todo mês na Serra da Capivara, andava com eles para ver os problemas, orientava no sentido, faça isso, isso, aquilo, outro. Despertar a consciência de que é preciso conservar, né? Isso aí. E daí voltava para Teresina, no mês seguinte eu ia lá, verificava os trabalhos que foram feitos por eles e já visitava novos sítios, né? E daí, a doutora Linéa então contratou ela fez umas 5 equipes de conservação lá, com esses meninos, né? E eu fico feliz porque, inclusive, hoje tem um grupo muito grande lá de alunos formados que estão trabalhando até como guias, como condutores, outros estão trabalhando na própria Fundam, né? Outros já fizeram graduação de arqueologia, já fizeram pós-graduação também lá na Univasf. Outros já vieram fazer aqui com a gente pós-graduação. Tá? Então, a primeira etapa do trabalho de conservação é observar, é ver. Então, quanto maior um diagnóstico, menor a etapa seguinte, que é da intervenção. Aí a gente tem que agir, no sentido de eliminar aqueles problemas. Por exemplo, eu vejo que tem uma água que, quando chove, escorre em cima de um painel rupestre. Então, a gente tem uma forma de desviar essa água e fazer com que ela não escorra mais em cima das pinturas. Tá? Tem locais que tem fissuras enormes nas paredes. Aí também a gente tem como preencher essas fissuras para evitar que elas aumentem, que elas cresçam, que insetos construtores passem a utilizar e favorecer a degradação. Plantas em contato com a rocha. A planta também ela destrói muito. Destrói por 3 vias, né? Química, física, mecânica, né? E biológica. Então, aí, as plantas também a gente tem que tomar cuidado. Agora tem plantas que protegem, que as que não estão em contato com a rocha, elas protegem as pinturas, porque elas evitam justamente que o vento, que a chuva, que a poeira, o sol, né, toque na parede. Então, essa é a segunda etapa do trabalho de conservação, que é a intervenção. E a última etapa é justamente o monitoramento. A gente não pode deixar de observar, de olhar, de monitorar os sítios de arte rupestre, que são abertos. E a conscientização das pessoas que moram lá. Exatamente. Da importância. Criança, sobretudo, criança e adolescente, eu acho que elas, sobretudo a criança, quando
adota uma causa e acredita naquilo, ela faz mesmo. Exatamente. Faz, né? Nós temos, inclusive, assim, esse projeto que a gente faz, todo o trabalho de conservação, em primeiro lugar, a gente faz o contato com a população, com a comunidade. Isso. A gente apresenta o projeto para explicar. Imagina aqueles, vamos dizer assim, estrangeiros, né, faroestes que chegam num lugar que, né, que ninguém conhece, a gente se apresenta e diz, olha, nós estamos aqui por conta desse projeto, com o objetivo de conservar essas pinturas desses sítios arqueológicos daqui. Depois que apresenta o projeto, convida para participar a comunidade, quem quiser participar, né, que participe, e daí, no final, a gente faz outra reunião apresentando os resultados obtidos. Nós temos feito isso, olha, em vários locais. Olha, nós já fizemos trabalhos no Mato Grosso do Sul, nós já fizemos trabalhos no próprio Mato Grosso, né? Em Minas Gerais. Nós fizemos, inclusive, numa aldeia indígena, em Roraima, e foi uma maravilha. Ficamos uma semana lá com eles participaram, e também, do mesmo jeito, colocamos, inclusive, eles para mexer nos equipamentos, nos microscópios, nos aparelhos de fazer análise química, né? Uhum. E também trabalhamos em outros países da América Latina. Por exemplo, já fizemos um trabalho no Uruguai, tá? Colômbia, a convite, né, deles. A Colômbia, nós acabamos de receber uma doutoranda que veio fazer todas as análises dela aqui com a gente. Ela defendeu agora o doutorado dela. E também na Argentina. Na Argentina, a gente já vem trabalhando há vários anos, e esse ano a gente deve retornar lá também. É um belo trabalho, parabéns, viu? Assim, obrigada. E isso requer muita disposição e requer o convencimento da importância de manter essas obras naturais, né? Aí, assim, mas uma coisa que pode ser útil ao nosso público, né? Falar um pouco de datação. Datação de arte rupestre de rochas, né? de restos humanos, né? Assim. Falar um pouco assim de datação para esse público nosso leigo, né? Certo. Uhum. Então, foi justamente a partir de 1950, né, que se pôde fazer datação absoluta mesmo, né? Se pôde medir a idade dos vestígios arqueológicos. E aí foi quando que iniciou a arqueometria no mundo como um todo, tá? Foi aquela história da bomba de Hiroshima, no final da Segunda Guerra Mundial, 1945. Aí tinha muito material radioativo. O que eles vão fazer com isso? Daí começaram a avançar nas pesquisas, né? E se viu que podia datar vestígios arqueológicos justamente usando a radioatividade. E daí, isso aconteceu nessa idade de 1950. Inclusive, na arqueologia se usa essa data, 1950, para se chamar o presente. Porque o presente muda a cada ano, a cada dia, né? Então, 1950 é o presente. Quando você vê algum vestígio arqueológico que tem, sei lá, 2.500 anos BP, before present, ou AP, antes do presente, está falando em 1950 e não hoje, tá? O presente é 1950, que é a data do início da datação dos vestígios arqueológicos e da arqueometria. As técnicas que mais foram utilizadas, de datação, que mais foram utilizadas na Serra da Capivara, foi, em primeiro lugar, o carbono 14, né? Carbono 14 porque é uma data, né? Ele faz justamente uma datação
dos próprios vestígios humanos. Precisa ter matéria orgânica, precisa ter carbono para poder fazer uma datação de carbono 14. Mas não só vestígios humanos, mas também o carvão. Carvão não é orgânico, né? Que vem dos vegetais. O carvão pode ser datado, tá? Então, qualquer tipo de matéria orgânica que tenha carbono pode datar por essa técnica. Ela é baseada em quê? Na radioatividade, né, da alta atmosfera, né, ele é formado lá no alto, o carbono 14, e aí quando você encontra um vestígio arqueológico, você vê o que sobrou, o que ficou do carbono 14. Conhecendo a meia-vida dele, que é 5.568 anos, você conhece a idade dos vestígios arqueológicos. A meia-vida significa dizer que ele leva 5.568 anos para perder metade da radioatividade, mais 5.000 para perder outra, até zerar. E, por conta disso, por ter uma meia-vida pequena, ele só consegue datar vestígios de, no máximo, 50 mil anos. Aí virou um problema para a arqueologia. Como datar os vestígios mais antigos do que isso? E aqui na Serra da Capivara, a doutora Niede Guidon, as primeiras datações de carbono 14 foram feitas e deram resultados maravilhosos por Georgette Delibriaz, do laboratório de Gifs e Rivette. Inclusive, eu tive a oportunidade de fazer um estágio lá. Meu primeiro estágio na França foi lá. Aqui se faz datação? Não. Se faz no Brasil, se faz datação termoluminescência. O carbono Sim, não, 14... Não com carbono, né? Lá na França, ela fez muita datação em Gifs e Rivette, que é esse laboratório. Mas começaram a não aceitar essas datações porque eram feitas na França. Aí ela passou a fazer no mesmo laboratório que o pessoal que não aceitava fazia, que é do Beta Analytic lá em Miami, nos Estados Unidos. E aí ela mudou para fazer. Então, ela começou também a utilizar outra técnica de datação, que é a termoluminescência. Que a termoluminescência, ela data justamente o quê? A parte que o carbono 14 não data. No caso, as cerâmicas, porque ela data o material, vamos dizer assim, que do barro, da argila, né? Falando assim, de uma maneira mais geral, que está ali, né? E que sofreu algum tipo de transformação provocada por grupos humanos. Tá? Então, a cerâmica, porque vamos dizer, todos os minerais, né? Eles recebem a radioatividade do lugar. Ele é proporcional, né, em direção e intensidade daquele lugar. Então, se a gente for datar, por exemplo, a Terra aqui de hoje, ela vai dar uma idade absurda, porque ela recebe essa radiação direta. Mas, para eu poder datar a idade humana do grupo que viveu ali, precisa ter algum tipo de material transformado por humanos para poder dar aquela data, se eu dizer que foi deles, que é a idade deles. E no caso, a cerâmica. Porque para fabricar a cerâmica, ele aquece. E quando se aquece um mineral desses, né, tudo que foi radiação recebida é zerada. É o ponto de Curie. Quando você atinge o ponto de Curie, o Curie, né, você zera. E aí passa a receber nova radiação. E aí, então, quando a gente vai à termoluminescência, ela vai justamente medir a radiação que é emitida do vestígio quando ele sofre um aquecimento. Aí você, conhecendo a radiação anual do lugar, você vai e divide aquele valor pela anual e você sabe a idade do vestígio. E foi essa datação por termoluminescência que permitiu datar lá a Serra da Capivara, também sítios,
material de lá, a terra queimada numa fogueira, né? Então, em mais de 100 mil anos. Tá? Essa, inclusive, a base, a evidência que Nyadiguidon tinha para dizer que o homem surgiu na América há cerca de 100 mil anos, né? Isso. Aí, assim... Mas vamos ver aqui o que né, ainda temos aqui no roteiro. Agora, em relação às análises químicas dos pigmentos, há diferenças dos pigmentos de um sítio daqui, de um painel, de um sítio, varia entre os sítios, por exemplo, da Serra da Capivara, Serra das Confusões, Sete Cidades. Certo. Tem diferença? Olha, justamente na minha tese o que eu queria ver era isso, até nos estilos, né? Nos estilos, a tradição Nordeste, tradição Agreste ou geométrica, né? Que a doutora Niede classificou, né? Tem diferença na química dos pigmentos, tá? Então era essa a minha pergunta. Justamente assim, a química, posso dizer, porque o pigmento ele é muito irregular. Você vê quando a tinta dele, né? Você tem uma parte que tem uma concentração grande e tem outras que têm concentrações diferenciadas, né? O pigmento vermelho são todos argila, não tenha dúvida que são argila, mas foram preparados. Foram grupos humanos, foram pintores profissionais que prepararam aquelas tintas. Tá? Daí, o pigmento vermelho é formado de óxido de ferro. O ocre, né? O ocre, que ele pode ser mineralizado, bem mineralizado, e se transforma na hematita, que a maior parte deles está assim. Mas como eu queria ver as diferenças, se tinha diferença ou não, eu olhava não só para isso, mas para os elementos traços. Aqueles elementos que aparecem numa proporção menor que 0,1%. Aí eu vi diferenças. Tá? Mas depois eu vou falar, é muita coisa para falar, né? A química, vamos dizer, o vermelho, tem 3 tons de vermelho. Vermelho claro, vermelho médio, vermelho escuro. Os 3 vermelhos são hematita. São óxido de ferro, são ocre, né? Mas vamos dizer, o elemento traço, né, tem diferença. E isso, quimicamente falando, eu não posso chamar de similaridade. Não são similares um com o outro, por conta desses elementos traços, que é o que justamente dá a similaridade. O pigmento amarelo é também óxido de ferro, mas é um outro óxido de ferro, é a goetita. A goetita, que é um óxido de ferro hidratado, com moléculas de água. Tá? Por isso que ele fica amarelo, né? A cor é amarela. O branco, nós encontramos 2 tipos de branco. Encontramos um que é a base de caulinita e outro branco que é gipsita. Preto também, nós encontramos diferentes tipos de preto na Serra da Capivara. Tem preto que é formado por carvão animal. Ossos triturados e transformados, queimados, né, em pigmentos. Mas também tem carvão vegetal. E tem também preto formado de óxido de manganês. Diferente. E o mais interessante, e foi decepcionante também, é um sítio que tem pigmentos azuis, que é a Toca dos Veadinhos Azuis, na Serra da Capivara. Eu pude ver que o pigmento azul, na realidade, foi pintado em preto, com carvão vegetal. E depois criou em cima vamos dizer, uma película translúcida que deu esse aspecto azulado. Mas a constituição do pigmento é, de fato, carvão vegetal.
Tá? E tem o cinza. É mais complexo do que eu imaginava, viu? Tem um pigmento cinza, que é uma mistura do branco com vermelho. Tá? E é justamente caulinita e hematita. Aquele vermelho que está lá no cinza é hematita. Aí eu fiz um outro trabalho, que foi porque eu fui atrás de encontrar, vamos dizer, achando que fossem os pintores que tivessem feito essa mistura. Aí eu vou nas jazidas, ver se eu encontro as jazidas só do vermelho e só mas aí eu encontrei o cinza na jazida. Lá onde era o povoado de Zabelê, lá na Serra da Capivara. Né? E aí eu vi que eles encontraram, e ainda teve mais um detalhe. Lá nesse laboratório maravilhoso, que tinha tudo, né? Eu peguei essa amostra que eu coletei, né? E fui tentar reconstituir uma tinta. Botei ele fiz uma pintura com ele. Na hora que eu fiz a pintura ficou róseo, não ficou cinza. Aí eu me questionei, meu Deus, por que rosa e não cinza? Aí eu peguei e botei numa placa de arenito igual a nossa da Serra da Capivara e botei numa máquina de envelhecimento. E envelheci por 500 anos, nas mesmas condições da Serra da Capivara, utilizando justamente assim, períodos de seca, período de chuva, muita chuva, e ele não mudou de cor. Continua. Então, eu acho que eles não pintaram em cinza, eles pintaram róseo. O passar do tempo, a oxidação do ferro no interior do pigmento é que deu esse aspecto acinzentado que a gente tem hoje. Pois é. Agora, saindo um pouco, é interessante saber o potencial turístico do turismo arqueológico, né? Isso. Aí, assim, qual é o potencial? Tem as expectativas para o turismo naquela área. Porque tem a arte rupestre ao Museu do Homem Americano, quer dizer, há muito que ver lá. O museu tem muita coisa. Então, como isso pode ser explorado do ponto de vista turístico? Olha, cresceu muito o turismo. Realmente a gente vê, e aí eu gosto de ressaltar a visão que a doutora Niede Guidon tinha. Tudo dela, ela tinha assim, ela enxergava longe. Né? Então, isso que está acontecendo hoje na Serra da Capivara, ela enxergou há muito tempo atrás, sabe? Só para você ter uma ideia, o turismo cresceu tanto, mas tanto, na Serra da Capivara, que em julho, por exemplo, se o senhor quisesse ir para lá, você não conseguiria, porque não tinha um hotel. Julho. Porque tem também a ópera, né? A ópera também. Mas outros meses? Em setembro, meu esposo levou um amigo nosso do Rio, que veio, e não conseguia guia. Estavam todos ocupados. Ah, bom. Todos ocupados. Então já está melhor do que eu imaginava. Muito melhor. Está excelente. Aumentou muito o número de visitantes. Esse último ano foram 47 mil turistas que visitaram o Parque Serra da Capivara. E antes era bem menor, era 10 mil, 12 mil. Tá certo. E tem também o Museu da Natureza. Além do Museu do Homem Americano, tem o Museu da Natureza, que é maravilhoso. Maravilhoso. Então, nós temos... Acho que o Piauí é justamente... É isso que ele tem que aproveitar. É o turismo científico, é o turismo arqueológico e paleontológico. Teresina tem uma floresta fóssil em posição de vida. Isso é único, é um fato único. Né? Então, para os paleontólogos, ela é conhecida como a capital do Permiano. Porque essa floresta fóssil que tem aqui, ela data... É nas margens do Rio Puti? Do Rio Puti, de um lado e do outro, e no leito também. Ela está soterrada ali. Ela florou em alguns pontos, né? Mas é riquíssima.
Então, Teresina era para ser a capital, era para ser a capital mais visitada do Brasil por conta dessa riqueza paleontológica. Essa floresta é mais antiga do que os dinossauros da Terra. E a floresta era ali. Era ali. Né? Então, nós temos assim, condições de desenvolver esse turismo científico, arqueológico, paleontológico. Mas há uma barreira que é o calor, né? Pois é, mas isso aí a gente né? não vai tanto para a Europa nessa época do frio. Nós pegamos menos 17 graus na Europa, também na França. Sabe? Pois é. Então, o calor é melhor do que o frio. Eu até tinha colocado aqui um resumo dessa história, que Nied Guidon, né, defende, talvez seja melhor você falar do que eu mesmo falar, mas a Nied Guidon defende que a idade do homem no continente americano é de a origem se deu há cerca de 100 mil anos. E no Piauí, quer dizer, o homem americano apareceu no Piauí vindo da África por mar, a travessia pelo Oceano Atlântico, né? E isso vindo da África, o que é mais lógico, né? Quer dizer, o berço da humanidade é a África, então sai de lá para o resto do mundo e veio aqui. Já os norte-americanos defendem a ideia de que a presença do homem no continente americano é muito mais recente, cerca de 13 mil anos, e que ele veio da Ásia, fazendo a travessia do Estreito de Bering. Então, como é que está? Qual a sua posição diante dessa controvérsia, né? Olha, na realidade, eu acho que, em primeiro lugar, tem que pensar que essa travessia que pode ter acontecido, como a doutora Nied Guidon achava, da África direto para cá, e que uma boa parte não aceita, né, dos norte-americanos, sobretudo, tá, não aceita, foi considerando períodos de glaciação, que o nível do mar estava 100 metros mais baixo. Então, existia, vamos dizer, esse nosso oceano era muito mais baixo do que está hoje. Tá? Do mesmo jeito que eles consideram lá a passagem pelo Estreito de Bering por conta das glaciações também. Que ali existia seco, a planície. Né? A planície. Tá? Eu, na realidade, como eu me dedico mais à arte rupestre, à conservação de arte rupestre, sobretudo, não estou atualizada com todos os trabalhos sobre o povoamento, sobre a chegada, quem chegou primeiro, quem chegou por último. Os trabalhos que eu li, que eu tenho, e que com conversas com Nied, assistindo também encontros que ela promoveu, inclusive na Serra da Capivara, né? Eu acho que são todos os trabalhos muito sérios que foram desenvolvidos, e tudo que ela escreveu foi baseado assim, realmente em resultados obtidos, em lógicas muito sérias. Então, eu acredito, sim, nessas datações que ela dá aqui para o nosso Piauí. Né? Agora, em arqueologia é muito complicado você dizer assim, é o berço hoje, mas é amanhã, e as novas descobertas. Né? Todo dia nós temos grupos maiores, uma quantidade muito maior de descobertas, de investigações. Me refiro em viabilidade, hipótese mais viável. Hipótese. Não, é completamente... Ao certo mesmo, dificilmente a gente vai chegar... Então... eu acompanhei a época em que tinha inclusive grupos europeus que também não aceitavam. Mas... justamente nesse evento que ela organizou aqui na Serra da Capivara, acho que foi em 1997, tá? Sobre o povoamento, e que ela trouxe justamente essas pessoas que menos aceitavam. Né? Aí teve um deles, né? Um norte-americano, eu não lembro agora o nome dele,
mas que ele falou assim, um senhor já de idade, né? Ele falou assim, meus amigos, eu acho que a gente tem mais é que voltar para os nossos campos de trabalho e trabalhar um pouco mais, porque ninguém escavou do tanto que a doutora Niede Guidon escavou aqui. Tá? E vi também vários pesquisadores assim, de outros locais, como Daniela Vallée, da França, né? Que antes não aceitava, ela publicou um artigo mostrando assim, por que ela aceitava agora. Que havia evidência suficiente. Isso, evidência suficiente. Uhum. E tem Henrique Boedá, que desenvolve trabalho aqui no Piauí, que inclusive ele ficou responsável pela nova missão franco-brasileira, também do Piauí, né? Passou, eu não sei se ainda continua, mas ele deu continuidade a esse projeto na França, e ele também acredita, ele também tem conseguido assim, vários resultados importantes. Tá? Bom, para fechar a nossa conversa, não poderia deixar de perguntar, você conviveu com Niede Guidon, qual o legado dela? Assim? Como é que você resumiria o legado da grande arqueóloga que foi Niede Guidon? Quer dizer, e devo dizer, é um dos exemplos de amor à ciência mais veementes, mais significativos que eu conheço. A dedicação dela dedicou a vida. É verdade. Então, olha, o legado da doutora Niede Guidon aqui para o Piauí, eu acho que é enorme, né? Em primeiro lugar, eu acho que ela mudou, vamos dizer assim, essa visão que as pessoas tinham do Piauí. Né? Algum tempo atrás, o Piauí não era considerado, não era levado a sério, né? Por muita gente. E hoje, quem é que tem dúvida? Fala em Piauí, sinônimo de arqueologia, de riqueza arqueológica. E isso a gente deve a ela. A gente deve a Niede Guidon. O Piauí deve a ela. Né? Não é à toa que o governador do Piauí foi lá no velório dela e querer dizer que queria dar continuidade, ajudar tudo que ela tinha feito. Porque tem visão dessa importância que foi tudo que a Niede Guidon construiu no Piauí. Agora, Serra da Capivara, desculpa. Não, diga. Serra da Capivara, o Parque Nacional Serra da Capivara, tem toda a infraestrutura graças a Niede Guidon. Foi um grande legado dela. E outra coisa que eu acho fundamental dizer é que a primeira coisa que a Niede Guidon fez, quando ela chegou no Piauí, para poder fazer os trabalhos, no início lá dos anos 70, 1970, foi procurar a Federal do Piauí. Foi falar com o reitor da Federal do Piauí e dizer, olha, o senhor tem que dar apoio à Serra da Capivara, à região de São Raimundo Nonato, na época, falava mais do que Serra da Capivara, né? Porque lá tem uma riqueza arqueológica enorme. Enorme. E ela deu sorte, porque justamente foi o professor Camilo, era o professor Camilo na época, o reitor, e ele, de fato, se interessou muito por essa riqueza e deu todo apoio a ela. Inclusive, contratou não só ela, como professora visitante, mas toda a equipe dela, né, para fazer os trabalhos. Foi Laurence Eugène Rose, Daniel Rose, Laurent Perret, todos contratados pela Federal do Piauí. Então, na realidade, a Niede Guidon iniciou tudo como professora da Federal do Piauí. E a preocupação dela era formar uma equipe local. Então, a preocupação é com a formação, vamos dizer assim, de pessoal qualificado para dar continuidade dela foi enorme. Então, ela, em 1978, ela fez a primeira especialização de arqueologia aqui na Federal do Piauí.
Em 1979, ela criou o Núcleo de Antropologia Pré-Histórica. Foi o primeiro núcleo de pesquisa arqueológica do país, do Brasil. Na Universidade Federal? Na Universidade Federal do Piauí. E ele existe até hoje. E, inclusive, está com um projeto FINEP maravilhoso, atualmente. Em 1983, ela ofereceu outra especialização de arqueologia na Federal do Piauí, tudo pensando em formar uma equipe local. E aí, foi justamente essa de 83 que eu fiz. Foi quando a gente estava chegando aqui no Piauí, né? E foi essa que eu fiz. Aí, quando foi... Agora, vamos dizer... Aí, depois, ela lutou justamente para criar, para levar um campus da Univasf para a Serra da Capivara. Então, o Piauí é o único estado do Brasil que tem 2 graduações federais em arqueologia e 2 pós-graduações federais em arqueologia. Uma aqui em Teresina e outra lá na Serra da Capivara, graças a Niede Guidon. E esse ano de 2025, logo depois do aniversário dela, dia 12 de março, todo o aniversário dela, depois que passava, a gente ia lá, eu ia lá com meu esposo. E aí eu fui lá, e ela, assim, preocupada e falando comigo, Conceição, olha, a sua universidade já fez parceria com a daqui? Estamos fazendo, Niede. Façam, que as 2 vão ganhar. Ela repetiu essa história várias vezes. Então, assim, olha a preocupação dela, sempre foi essa. Aí pediu, ela à noite, quando ela estava no jantar, na madrugada que ela faleceu, ela pediu, cuidem do parque, tome conta do parque. Minha filha, que também é arqueóloga, foi lá e falar com ela, levou os alunos para ela conhecer, os alunos aqui da Federal do Piauí, de graduação, e ela recebeu com a maior alegria todos. Aí ela virou para cada um deles e disse, olha, vocês vão conhecer o parque agora. Cada um vai escolher um sítio para estudar, para trabalhar, e para se apaixonar. E depois voltem aqui para me dizer quais foram os sítios que vocês escolheram e que vocês vão trabalhar. Então, assim, esse é o grande legado dela, vamos dizer, a paixão dela social, pela ciência, por tudo. Ela impactou. Ela impactou o meio. O meio. Exatamente. Então, assim, de fato, se eu sou arqueóloga, eu devo a ela. Se meu marido é arqueólogo, deve a ela também. A filha, né? Tudo foi graças à doutora Niede Guidon. Pois é. Após essa bela aula, aprendi muito hoje aqui. Imagina. Então, só tenho que, mais uma vez, agradecer a professora Conceição Lage. E, quem sabe, em outra oportunidade, ainda podemos ter outra participação sua. Será um prazer. Muito obrigado. Então, eu que agradeço a oportunidade, foi muito bom estar aqui e conversar um pouquinho com você, professor Elias, e parabéns pelo projeto, viu? Maravilhoso esse projeto seu, muito bom mesmo. Da FAPEP. Da FAPEP, né? Eu sou apenas um participante aqui, né? Tá certo. Um colaborador. Então, muito bom. Obrigado uma vez mais.